Boa noite, meus irmãos. Estamos mais uma vez reunidos, para o nosso estudo da catequese, aqui no canal Nova Ponte Católica. De verdade, para que a gente continue nesse projeto e para que a gente também continue ajudando vocês a entenderem mais sobre a doutrina, tá? Se inscrevam no canal, compartilhem para todos os nossos irmãos de fé, tá? E até para aqueles que realmente têm a curiosidade de conhecer um pouquinho da nossa fé católica, tá? E deem um joinha, tá? Deem um joinha aí, tá? E não se esqueça, dá para compartilhar no WhatsApp, no Instagram, Telegram, tudo que tem grande, a gente já dá para fazer aí o compartilhamento. Então vamos começar, de onde paramos. A gente parou no parágrafo 23, tá? Então a gente vai do parágrafo 23 até o parágrafo 33. A gente vai fazendo aí de 10 em 10, tá? Basicamente para que a gente consiga fazer um compêndio legal do catecismo. Então, sem mais delongas, vamos começar. E antes de mais nada, que o amor de Nossa Senhora inunde o coração de vocês, tá? E viva Cristo Rei. Nesse catecismo, a ênfase é posta na exposição da doutrina. Ela quer ajudar a aprofundar o conhecimento da fé. Por isso mesmo, está orientada para o amadurecimento desta fé. Para ser enraizada na vida, tá? Precisamos de ter testemunho. Por sua própria finalidade, este catecismo não se propõe a realizar as adaptações da exposição e os métodos catequéticos exigidos pelas diferenças de cultura, idade, maturidade e espiritual, situação social e eclesiais daqueles a quem a catequese é dirigida. Tais indispensáveis adaptações cabem ao catecismo próprio e, mais ainda, aos que ministram instruções dos fiéis. Então, é importante que a gente entenda que o catecismo, ele é uma coisa só. Ele é uma base de estrutura única. As adaptações, elas sempre serão ministradas pelos bispos das dioceses. Então, o bispo, ele é, sim, figura muito importante na catequização dos irmãos. Então quando, por exemplo, há o catecismo das crianças, por exemplo, que já é o primeiro passo de iniciação para a primeira Eucaristia, é muito comum que esse material é feito pelos bispos, tá? Então, para quê? Para que se adapte à cultura, para que realmente aquele catecismo ele adentre de forma muito mais palatável, de frente à linguagem, metodologia e por aí vai, tá? Agora, vamos aqui a uma citação, Coríntios, tá? Capítulo 9, versículo 22. Aquele que ensina deve fazer-se tudo para todos, a fim de conquistar todos para Jesus Cristo. E aí, depois dessa citação, o catecismo diz o seguinte: particularmente, não imagine ele que é confiado num único tipo de alma e que, consequentemente, lhe é permitido ensinar e formar de modo igual todos os fiéis. A verdadeira piedade, com um só e mesmo método sempre igual. Então, é isso que eu estou dizendo. É sempre igual. Tá? Por quê? Porque a gente entende que a unidade da fé tem que se manter uma só. Porque assim a gente evita diversos problemas. Um dos problemas mais comuns são as heresias e sacrilégios. Então a gente consegue realmente fazer com que a estrutura da igreja se mantenha uma coisa só. Claro, as adaptações elas podem ser necessárias, mas nunca sai daquela estrutura. Tá? E agora a gente partindo aí parágrafo 25, que fala, a gente tem um pequeno resumo sobre a questão da caridade, para concluir o prólogo, é oportuno lembrar este princípio pastoral enunciado pelo Catecismo Romano. Toda a finalidade da doutrina e do ensinamento deve ser posta num amor que não acaba. Com efeito, pode-se facilmente expor aquilo que é preciso crer, esperar ou fazer, mas, sobretudo, é preciso fazer sempre com que apareça o amor de Nosso Senhor, para que cada um compreenda que cada ato de virtude perfeitamente cristão não tem outra origem senão o amor, nem outro fim senão o amor. Então, outra coisa também importante, o ensino da catequese, ministros, pessoas que são pessoas que são responsáveis pela catequese, ensinem os fiéis com amor e misericórdia. Nem todos os fiéis têm o devido conhecimento para entender a catequese.
tá? Para entender a profundidade da catequese. Então a gente deve ter toda a paciência do mundo para que eles realmente adentrem na doutrina e se apaixonem pela fé. Lembre-se, a gente só ama algo de verdade quando a gente entende toda a profundidade da fé, né? Então, vamos agora adentrar a primeira parte, a profissão de fé. Vamos lá. Primeira seção, eu creio, ou nós cremos. Quando professamos nossa fé, começamos dizendo, eu creio ou nós cremos. Por isso, antes de expor a fé da igreja, tal como é confessada no credo, celebrada na liturgia, vivida na prática dos mandamentos e na oração, nós perguntamos o que significa crer. A fé é a resposta do homem a Deus que se revela e ele se doa, trazendo ao mesmo tempo uma luz superabundante ao homem, em busca do sentido último da sua vida. Por isso, vamos considerar primeiro esta busca do homem, em seguida a revelação divina pela qual Deus se apresenta ao homem, logo após a resposta da fé. Vamos já começar no capítulo 1, tá? Parágrafo 27. O desejo de Deus está inscrito no coração do homem, visto que o homem é criado por Deus e para Deus. Deus não cessa de atrair o homem a si, e somente em Deus o homem há de encontrar a verdade e a felicidade que não cessa de procurar. O aspecto mais sublime da dignidade humana está na vocação do homem à comunhão com Deus. Este convite que Deus dirige ao homem de dialogar com ele começa com a existência humana, pois se o homem existe é porque Deus o criou por amor. Por amor, não cessa de dar-lhe o ser. O homem só viverá plenamente segundo a verdade, se reconhecer livremente, se amor e se entregar ao seu Criador. Então a gente só tem um propósito na nossa vida no momento que a gente realmente se entrega ao amor de Cristo. Antes disso, a gente pode ter todos os bens materiais, mas sem essa entrega não há propósito. Porque o nosso propósito inicial é este: buscar, crer, adorar, amar, louvar a Deus. Vamos seguir adiante. Em sua história e até os dias de hoje, os homens têm expressado sua busca de Deus de múltiplas maneiras, por meio de suas crenças e dos seus comportamentos religiosos, orações, sacrifícios, cultos, meditações, etc. Apesar das ambiguidades que podem comportar estas formas de expressão, são tão universais que o homem pode ser chamado de um ser religioso. Então vamos pegar aqui agora uma citação, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, tá? Do versículo 26 ao 28. De um só homem, ele, Deus, se faz toda a espécie humana, para habitar sobre toda a face da terra, tendo estabelecido o ritmo de tempos e os limites de sua habitação. Assim fez o que busca sem a Deus, e talvez as alpadelas os encontrassem, e ele que a realidade não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Aí agora vamos para o parágrafo 29. No entanto, essa união íntima e vital com Deus pode ser esquecida, ignorada e até rejeitada explicitamente pelo homem. Tais atitudes podem ter origem muito diversas. A revolta com o mal do mundo, a ignorância ou a indiferença religiosa, preocupação com as coisas do mundo e com as riquezas, mau exemplo dos crentes, as correntes de pensamento hostis, tá? Referente à religião, a atitude do homem pecador e por meio esconda-se na presença de Deus e foge diante do seu chamador. Uma outra menção, né, que a gente coloca no catecismo que é muito interessante é Salmo 105, versículo 3. Alegra-se o coração dos que buscam o Senhor. E aí continuando. Se o Senhor pode esquecer ou rejeitar Deus, ou seja, se o homem pode esquecer ou rejeitar Deus, a sua parte não cessa de chamar todo o homem a procurá-lo, para que se viva e encontre a felicidade. Esta busca, porém, exige do homem todo o esforço de sua inteligência, a retidão de sua vontade, um coração reto e também o testemunho dos outros, que ensinam a procurar Deus. Então, seguindo. Criado à imagem de Deus, chamado a conhecer e a amar a Deus, o homem que procura Deus descobre certos caminhos para chegar ao conhecimento de Deus. Eles são também chamados de provas da existência de Deus. Não
no sentido das provas que a ciência naturais busca, mas no sentido de argumentos convergentes convincentes que permitem chegar a verdadeiras certezas. Essas vias para chegar a Deus têm como ponto de partida a criação do mundo material e da pessoa humana. O mundo a partir do movimento e do devir da continência, da ordem e da beleza do mundo. Pode-se conhecer Deus como um fim de tudo. São Paulo ele afirma que Deus pode se conhecer a ele todo manifesto, ou seja, Deus se manifesta de diversas formas, já que Deus sempre lhe deu esse conhecimento. De fato, as perfeições invisíveis de Deus, não somente seu poder externo, mas também a sua eterna divindade, são percebidos pelo intelecto através de suas obras, desde a criação do mundo. Santo Agostinho ele diz o seguinte: interroga a beleza da terra, interroga a beleza do mar, interroga a beleza do ar, que se dilata e se difunde, interroga a beleza do céu, interroga todas as realidades, todas elas te correspondem. Olha-nos como somos belas. Sua beleza é um hino de louvor. Essas belezas sujeitas à mudança, quem as faz senão o belo, não sujeito à mudança. O homem, com sua abertura à verdade e à beleza, com o seu senso de bem moral, com sua liberdade e a voz de sua consciência, com sua aspiração ao infinito e à felicidade, o homem se interroga sobre a existência de Deus. Mediante tudo isso percebe sinais de sua alma espiritual, como semente da eternidade que leva dentro de si irredutível a só matéria. Sua alma não pode ter senão a origem de Deus. Então, para a gente finalizar aqui, é importante entender que quando a gente começa a crer em Deus, a gente é levado naturalmente a ter pensamentos empíricos sobre Deus. Entender que toda a realidade é muito perfeita. E não tem como isso ser dado ao acaso. Mas qual é a diferença? Por exemplo, quando a gente pega outras culturas, né? Tem um Deus do Sol, tem um Deus da Terra, tem um Deus do mar, tem um Deus... Não. A gente entende que o Deus é um só. Deus, ele é uno e pessoal. Por que ele é pessoal? Porque ele atende às nossas preces. Ele escuta as nossas preces. Por quê? Porque ele é misericordioso. Ele nos ama. Ele não nos fez para que simplesmente a gente fosse uma criatura menor e ele é uma criatura maior. Não. Ele nos fez como uma manifestação do seu amor e misericórdia, para que a gente cuidasse daquilo que ele criou, da perfeição dele, se unirmos à perfeição dele de forma orgânica. Só que, infelizmente, o pecado fez com que a gente corrompesse essa criação. E aí a gente acabou caindo no mal do pecado, tá? E aí interessante também a gente mencionar aqui, ó, a semente da eternidade que leva a Deus, ou seja, a semente que a gente leva, ou seja, a centelha do Espírito Santo que a gente leva nos nossos corações é irredutível. Ele está lá. Então, por ele estar lá, a nossa busca por Deus ela é incessante. Por isso que muitas pessoas que têm tudo, ou seja, têm todos os bens materiais, mas não tem o mais importante, que é a substância espiritual, que é Deus, acabam se levando aos males do mundo. Acabam caindo nos prazeres, acabam caindo na depressão e em outras doenças psíquicas. Por quê? Porque ele está fugindo da característica natural do homem, que é buscar Deus. Então é isso, meus irmãos. Muito obrigado. Eu sei que essa parte foi um pouquinho difícil. Eu agradeço demais. Que o amor de Nossa Senhora mais uma vez inunde o coração de vocês e viva Cristo Rei. Fique na paz. Tchau, tchau.